Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí que é dono de clínica veterinária a faturar R$200 mil todos os meses aí dentro da sua clínica veterinária. Deixa eu... Agora sim, fixar comentário. Pronto, agora sim. E eu sou a Clarice. E hoje, na nossa Vet Class de hoje, a gente vai falar sobre o que? Exatamente disso que eu fixei aí nos nossos comentários. Se você quer ter uma clínica veterinária que fatura R$200 mil todos os meses, eu te trouxe os passos para você chegar nisso. Até antes de entrar, eu estava falando com a Michelle, que está de férias nas Europa, aí em Portugal, que é uma vet que já alcançou esse marco numa cidade pequena, com o método Vet Empreendedor. Então, Vets, vamos começar a entender o que é mesmo seguir uns passos para faturar R$200 mil. E foi muito interessante porque esse final de semana eu consegui ler mais um pouquinho. Quem sabe, quem tem filho pequeno em casa sabe que a gente pega o livro, ele senta no colo da gente e diz: mamãe, deixa eu contar, agora é minha vez. Aí ele fala: era uma vez. E aí quem diz que eu consigo ler, né? Aí o Piquete dormiu mais cedo, deu para ler um pouquinho mais. E eu li justamente um capítulo sobre isso, sobre as características e os passos de uma clínica que se dá o faturamento de R$200 mil. Vamos começar a entender o que é dar os passos para faturar R$200 mil? É muito comum os donos de clínicas veterinárias confundirem um aumento de faturamento com o aumento de trabalho. Faturar mais não quer dizer necessariamente dobrar o trabalho, e sim trabalhar de forma mais inteligente, e sim saber para onde a gente está indo, e sim saber como conduzir o time, e sim saber como ser ativo. Então vamos explicar, vamos trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Quando eu entendo que eu quero faturar R$200 mil, eu começo a entender que não é algo distante, porque o que acontece? Quando eu coloco algo no meu radar, perceba você, quando você coloca algo no seu radar, você começa a perceber mais oportunidades sobre aquilo que está no seu radar. Quando você foca em alguma coisa, você começa a perceber mais as coisas que estão ao redor daquilo, né, que trabalha. Por exemplo, coisa simples, tá? Se você aí, que é mulher, engravidou, ou alguém tá grávida muito próxima de você, ou a sua esposa, ou a sua parceira engravidou, ou você está grávida, você vai começar a perceber mais gravidez. Então você vai começar, nossa, parece que todo mundo engravida junto. Não é que todo mundo engravida junto, é que você começou a prestar atenção para isso. Está no seu radar. Assim, quando você está pesquisando um carro para comprar, um modelo específico de carro para comprar, ou quando você acabou de comprar um modelo específico de carro, você começa a perceber mais carros desse modelo. Você já se deu conta disso? Ah, Clarice, eu tô no meu alvo agora, tá um Mini Cooper. Gente, vocês não acham que o Mini Cooper combina comigo? Eu pensei no Tico-800, mas o Tico-800 é um tico, né? E quem tem filho, como é que faz com o Tico-800? Não faz, né? E eu tô de olho no Mini Cooper. Então agora eu percebo muito mais Mini Coopers passando por mim. Então percebe, tudo aquilo que a gente tá percebendo, tudo aquilo que a gente tá vivendo e prestando atenção, que está no nosso radar ativamente, o que vai acontecer? A gente vai prestar mais atenção sobre isso. A gente vai começar a olhar e parece que agora apareceu. Isso já aconteceu com você? Isso acontece com você quando você foca em alguma coisa? Sim ou não? Manda coração pra mim se sim, manda um não se não. Ó, achei que era muito grande o filtro. Então, quando eu começo a pensar sobre as ferramentas, a ter uma clínica veterinária que fatura mais, que vai faturar R$200 mil, eu começo a me atentar sobre os passos que eu tenho que dar. Eu tô lendo aquele livro, deixa eu ver se é esse que eu tô aqui, não. O Segredo da Mente Milionária eu já li. Eu tô lendo Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E por mais que ele seja um livro antigo, ele ainda é atual, porque ele se conecta com todas as informações. Eu tava lendo no capítulo da imaginação. Nossa, Clarice, capítulo da imaginação, que viagem. Não, meu bem, não é viagem.
Obviamente, falando assim, parece viagem. Ele falou algo que é muito real. Ele contou a história de um pastor que queria iniciar uma faculdade. E ele fez os cálculos e ele viu que ele precisava de R$1 milhão para iniciar uma faculdade. Só, cara, ele não tinha R$1 milhão. Mas ele tinha a ideia de tudo que ele precisava fazer para ter uma faculdade mais prática. Isso lá nos anos de 1890 e poucos, que não tinham faculdades tão práticas e tão tecnológicas. Então ele sabia que ele precisava de R$1 milhão. E ele estava já no radar dele que ele precisava desse dinheiro já fazia 1 ano, 2 anos. Até que ele decidiu tomar uma ação e botar um prazo. Ele colocou um prazo. Ele disse, em 1 semana eu vou conseguir R$1 milhão. E ele, além de professor, filósofo e tal, ele era pastor. E aí o que ele fez? Ele pegou e fez um movimento. Ele criou uma data especial, um evento na igreja dele. E ele disse assim, ó, o que eu faria com R$1 milhão? Foi o tema do culto. E ele divulgou massivamente para todo mundo vir. Na época não tinha internet, né? Então ele convidou os amigos, ele foi nos lugares chamar isso já em 24 horas. Tá? Ele se deu 1 semana para conseguir R$1 milhão. E aí ele chamou o máximo de pessoas para esse culto. E ele escreveu cada palavra cirurgicamente do que ele faria com esse R$1 milhão para inspirar as pessoas. Né? Ele sabia que ele precisava gerar um movimento e as pessoas precisavam saber do grande objetivo dele de construir essa faculdade tecnológica, prática. E aí ele pegou e fez a pregação, né? O sermão daquele culto sobre o que ele faria com R$1 milhão. E ele escreveu cirurgicamente, né? Cheio de palavras inspiradoras, contando que as pessoas deveriam investir nisso. E ele escreveu cada parte do sermão, né? E trouxe escrituras, enfim, escreveu cada parte desse sermão. E nesse desenho desse sermão, nessa energia, nesse nervoso, né, de dar esse sermão para essas pessoas com o objetivo de conseguir R$1 milhão, ele esqueceu o discurso. Esqueceu o discurso em casa. E na época não tinha como ele ir voltar para buscar o discurso. Não tinha internet, né? Não tinha Google Docs, não tinha como estar na nuvem, não tinha pendrive, não tinha nada. Era 1893. Então ele esqueceu o discurso. Mas sabe o que ele fez? Ele sabia o que ele queria, ele sabia o propósito dele e ele sabia onde ele queria chegar com esse R$1 milhão. Então foi muito bom que ele inclusive não trouxe o que ele escreveu. Porque ele falou com a alma, ele falou com a energia, ele falou com o real propósito dele, sobre o que ele faria com R$1 milhão, por que ele mudaria a vida de tantas pessoas com R$1 milhão e como ele mudaria. Então ele foi lá no ímpeto de realmente mudar, de ter um propósito muito forte por trás e agiu, né? Ele trouxe energia, ele trouxe a ideia, a imaginação, a energia mais a ação. E aí ele dando esse discurso com esse número de pessoas que lá estavam para ouvi-lo, tinha uma pessoa que se inspirou muito com esse discurso. E ao final, não era um discurso, era um sermão, né, que era um culto. E ao final do sermão, este homem se levantou dali do lugar onde as pessoas estavam ouvindo esse sermão. Foi até o púlpito e disse que ele ficou muito inspirado com as palavras desse pastor, que ele seria um dos investidores da faculdade, e ele disse que investiria R$1 milhão para que ele pudesse mudar a realidade de tantas pessoas. Então, no prazo que ele se deu em 1 semana, ele conseguiu em 72 horas R$1 milhão para construir a tão sonhada faculdade. E aí depois que ele foi crescendo a faculdade, tem uma história muito legal, vou trazer para vocês depois nos stories, qual é a faculdade. E vou trazer sobre quais são os trechos do livro para vocês talvez lerem. Foi a página da 105 a 106 essa história do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Então, tá vendo? E esse livro sobre imaginação fala muito sobre os passos que eu tenho que dar também
na hora de eu querer uma clínica que fatura 100, 200, 300 mil reais. Porque a base é a mesma, independente do seu objetivo de faturamento. E sabe qual é a base? Quais os passos que a gente tem que ter, que dá para ter uma clínica que fatura 200 mil reais? Primeiro, a gente tem que ir para o campo, sim, da imaginação. E a gente tem dois campos, né, de imaginação. A gente tem aquele campo do cético, né? Do que a gente estudou, do que a gente imagina, do que a gente pode, que são as soluções práticas daquilo que a gente já estudou, que a gente conhece, né? Clarice, como assim? Ah, se você viu aí um caso cirúrgico, você vai na literatura, você já tem uma solução para isso, você já sabe onde você vai, beleza? Porque é muito interessante. Todo mundo estudou aqui para ser médico veterinário, beleza? Beleza. Por que para abrir uma clínica veterinária poucos estudaram sobre empreender? Por que para se formar veterinário as pessoas têm que fazer faculdade? Para se formar publicitário tem que fazer 4 anos de faculdade? Para fazer psicologia tem que ser 5 anos de faculdade? Para ser engenheiro é 5 anos de faculdade? E para ser empreendedor todo mundo acha que é intuitivo. Para ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil reais é intuitivo. Só fazer veterinária basta. Eu não me conformo com isso, sabe? Então é por isso que hoje o Vetpreneur tá aí, existe, vai, faz, acontece, tenta trazer o máximo de conteúdo para que vocês faturem 200 mil. Então, se eu entendi que eu fiz veterinária e vou abrir uma clínica, por que é intuitivo empreender? Por que é intuitivo eu lidar com o time? Por que é intuitivo eu lidar com outro veterinário como sendo meu colaborador? Por que tem que ser intuitivo eu liderar? Por que é intuitivo eu vender? Por que é intuitivo o cuidado financeiro? Cris, pior, né? Eu ainda fiquei na publicidade, Cris. Mas vamos lá. Então, veja, não é intuitivo. A gente precisa também estudar e se aprimorar para isso. E quando eu sei que eu quero faturar 200 mil, a primeira parte é essa. É a parte que eu tenho da imaginação. Eu quero ter uma clínica, Clarice, que fature 200 mil com este propósito. Eu quero ter o propósito de levar mais bem-estar animal a mais pessoas. Ter mais famílias protegidas, felizes e saudáveis através da minha clínica. Eu quero ser a clínica que não só fatura 200 mil na minha cidade e região, mas que é referência e que daqui a 5 anos, data, daqui a 5 anos eu vou ter mais 3 ou 2 filiais nas cidades próximas. Isso é o campo da imaginação. Quando eu transformo um pensamento, um sonho, um desejo em meta, beleza? Eu tô aqui na imaginação. Eu, há 5 anos atrás, imaginei o Vet Empreendedor sendo uma escola de empreendedorismo. Comecei com conteúdo nas redes, com um evento. Nunca imaginei, aliás, não. Eu imaginei, mas eu não imaginei ser tão rápido que eu estaria onde eu estaria. Vivendo única e exclusivamente do Vet Empreendedor e transformando tantas vidas e tantos veterinários. Muito bem, obrigado. Então, percebe? Eu comecei com a imaginação e vocês começaram com a imaginação. Se formaram, vou abrir uma clínica veterinária e agora, no campo da imaginação, né? Só que eu tenho que pôr uma data. Clarice, eu abri a clínica veterinária, agora eu quero faturar 200 mil até o primeiro ano. Beleza? Ah, Clarice, mas não é impossível. É impossível se você não vê o que eu tô vendo ainda. Se você ainda não tá vendo o que eu vejo, não tá dando os passos que eu tô te dando aqui, você nunca vai faturar 200 mil mesmo. Tá? Então, se eu botei uma data, Clarice, eu comecei a minha clínica hoje, 19 de setembro de 2022. Até 19 de setembro de 2023, eu quero estar faturando 200 mil. Beleza? Beleza. E o que eu vou unir? Eu já tenho aqui o desejo, a ideia, a imaginação. Agora eu vou unir o quê? Energia, time, ação e ação e ação e time e ação e energia. Quando eu coloco um tempo, um espaço. Recebi uma proposta de emprego semana passada, onde eu ganharia mais do que com a minha clínica, mas escolhi não desistir da minha clínica, pois vou faturar 200 mil. Maravilhosa! Arrasou! E é isso! Porque a gente tem que parar de pensar, assim, ó, que é tudo muito rápido. Você demorou
5, 6 anos para se formar em medicina veterinária. Depois que se formou, você demorou mais um cadinho para conseguir pegar a veia de um gato hipotenso. Depois disso, se demorou mais um cadinho ainda para conseguir ter uma sutura maravilhosa. Então, gente, não é da noite pro dia. Quando eu tenho a imaginação, eu tenho um tempo e espaço, tempo e espaço até 1 ano, e começo a colocar energia e ação, eu vou chegar lá. Eu vou errar, eu vou acertar, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu entendi que eu estou trabalhando para um objetivo. E o que faz eu chegar no objetivo, onde o meu objetivo se torna consequência, é a minha execução, é a minha ação. Porque o que acontece hoje em dia, o que é comum com os donos de clínicas veterinárias? Eles abrem a clínica, eles não estudam empreendedorismo, não estudam sobre o que é abrir uma clínica veterinária, focam só na parte técnica. Só na parte técnica. E aí, quando chega na hora de o time fazer o que tem que ser feito, eles não conseguem. Por quê? Não estudaram como lidar com pessoas, como engajar o time. Aí quando não chega na hora de comprar certo para a clínica veterinária, se empolga com os desafios dos nossos queridos vendedores e representantes e não pensa nas pessoas, na persona, porque às vezes se empolgou, comprou um produto que não cabe para a persona dele, não cabe para o cliente dele, e aí compra à vista, tira, descapitaliza o caixa, tira o dinheiro, o fluxo de caixa, porque ia ganhar um puta desconto ali. Não, Clarice, 1000 vezes comprar à vista, que aí olha a margem que eu posso colocar em cima, olha o desconto que eu tenho. Comprou, mas não traçou ações e estratégias de venda. E aí comprou, aquele produto fica parado em estoque, e produto parado em estoque é dinheiro parado em estoque. E aí o produto tá perto de vencer, você vai lá e desova ele com promoção ou com sei lá o que, diminui o preço, toda aquela margem que você ganhou por ter comprado numa maior quantidade, por ter comprado à vista, você perde tudinho, porque ele tava vencendo. E isso se ele já não venceu antes de você desovar, com desconto, com seja lá o que for. Porque você não traçou as estratégias corretas para fazer com que esse produto tivesse giro. Mas você com certeza é super eficiente fazer um procedimento cirúrgico, uma castração, um atendimento veterinário. Mas esta parte da clínica veterinária você não estudou, porque afinal é intuitivo. Compra, põe um valor em cima e vende com lucro. Só que ele também não estudou precificação. E aí eu começo a entender que, poxa, realmente, ter uma clínica veterinária exige estudo, exige empenho e exige saber para onde eu tô indo. Então, se eu quero ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil, eu preciso ter um passo a passo. Eu preciso seguir uma rota. Então, o que eu tenho que seguir como rota, Clarice, para ter uma clínica que fatura 200 mil? E uma das primeiras coisas que eu sempre falo para quem não sabe como faturar 200 mil é mudar aqui, ó. É mudar aqui. E ver que sim, é possível. É mudar. Ai, Clarice, vai entrar com papo coach. Não é sobre papo coaching. É sobre o sonho é seu. Então, vem pro Vet Winner você também. Vem. Tô brincando. Em outubro vai abrir turma nova. Opa! Uma Clarice entrando. Rafaela Clarice. Gostei. Então o que eu tenho que começar a entender não é só sobre papo coach, mas eu tenho que entender assim, o objetivo é meu. O sonho de ter uma clínica veterinária referência que fatura 200 mil é meu. Como que eu quero que as pessoas sigam esse sonho se nem eu mesma às vezes estou animado? Quantas vezes você tem um objetivo muito claro? Eu quero faturar 200 mil, eu quero perder 10 quilos, eu quero fazer isso. E às vezes no decorrer do caminho não é assim. Ele é assim, aí ele vai assim, daí ele volta, daí ele vai.
Se eu não estiver ali martelando, buscando com muita clareza do que eu quero para faturar 200 mil, o meu time não vai faturar 200 mil comigo. Ele não vai seguir comigo, porque o sonho, lembra, é meu. O que eu preciso fazer é compartilhar o propósito desse sonho para que o meu time, a minha clínica veterinária, siga junto neste propósito de faturar 200 mil. Até falando ali da clínica Vet Santa Casa, teve uma vez que teve uma crise na clínica que eu escutei assim do André, do meu marido. Se eu tivesse... talvez se eu fosse funcionário de alguém com conhecimento que eu tenho, né? Tava meu salário, ia lá, trabalhava, salário garantido, não sei o quê. Aí eu olhei pra ele e disse, se tu tivesse esse emprego, né, André? Se tu tivesse, tu não teria a casa que tu tem hoje. Se tu tivesse, tu não teria as oportunidades de estudo que tu tem hoje. Se tu tivesse um emprego assim, funcionário, tu não teria as oportunidades de congresso que tu já teve, que tu fez. Se tu tivesse um emprego, tu não estaria entrando num doutorado, podendo sair toda semana pro seminário. Se tu tivesse um emprego, tu não teria construído a tua casa do jeitinho que tu queria. Se tu tivesse um emprego, tu não teria feito isso XYZ. Se tu tivesse um emprego, talvez tu não teria a notoriedade da cidade que tu tem hoje. Se tu tivesse um emprego, nem conhecer, talvez a gente teria se conhecido. Porque eu lido com empreendedores, não com os funcionários. Foi por isso que a gente se conheceu. Não é nada contra os funcionários, mas eu era publicitário de uma agência. Eu só ia lidar com os donos. E será que o dono da clínica que tu trabalhava ia pensar em marketing? Será que tu ia ter a visão que tu tem hoje se tu fosse só um funcionário? Porque nem todo funcionário tá pronto para ter a visão de dono. Às vezes nem o dono tem visão de dono, quem dirá os funcionários. Então é ilusão. A segurança é ilusão. Não existe segurança financeira. Não existe hoje quantos... O Rio Grande do Sul, minha mãe era funcionária pública, aposentada. Hoje o Rio Grande do Sul recebe salário parcelado. O que era para ser uma segurança. Então percebe, não existe segurança. O que existe é ação. O que existe é a gente colocar o objetivo claro e ir para energia, colocar a energia na ação para chegar no tempo e espaço determinado para o que a gente imaginou. Não é louco? E se eu não ponho isso na minha cabeça, isso não vai acontecer. Porque nós, seres humanos, já temos o comportamento preguiçoso. A gente não quer gastar energia pensando numa solução diferente, fazer algo diferente. A gente só quer o nosso e deu. Só que o nosso e deu tem uma limitação. E aí você não vai ter uma vida épica, como diz o próprio Wendel Carvalho, né? Você não vai ter uma vida memorável. Você vai ter uma vida medíocre. E medíocre não é ruim. Medíocre quer dizer que você vai viver na média, na medida. E se ser medíocre tá bom pra você, tá tudo bem também. Mas eu lido com donos de clínicas veterinárias que querem mais, que querem faturar 200 mil. E faturar 200 mil, como eu sempre digo, não é só sobre um número de faturamento. Mas quando eu faturo 200 mil, quer dizer que eu já transformei a vida de muitos pets e famílias na minha cidade e região. Quando eu faturo 200 mil, quer dizer que a minha clínica veterinária já virou referência na cidade e região. Quando eu faturo 200 mil, quer dizer que eu tenho um time que está num propósito junto comigo. Quando eu faturo 200 mil, eu parei de ser só o vet doido da família. Eu começo a ser o admirado. Aquele louco, sem dinheiro, quebrado, passa a ser gênio. Passa a ser o cara que agora dá dica. Que as pessoas pedem conselho pro negócio. Faturar 200 mil é só você ter tempo pra você. Eu não fico dizendo, seja vet empreendedor e tire 20 dias de descanso na Europa, como a Michelle tá fazendo agora. Tá em Portugal, tomando vinho do Porto. Fina, maravilhosa. Eu não digo só pra vocês que faturar 200 mil é tu quitar a tua dívida de 400 mil de financiamento porque você construiu a sua clínica. Como foi o caso da Vanessa. E ela nem bateu os 200 mil ainda. Mas ela é uma vet winner, ela é uma vet boss
E ela aplica as ferramentas VetBoss. Então percebe? É aqui, ó. Porque ela entendeu que existe um processo de uma clínica que fatura 200 mil. E hoje, quando eu pego veterinários que faturam 200 mil, que entram no VetWinner, eu percebo que este faturamento é ocasional, ele acontece. E o que é um faturamento que acontece? Eu não faço nada, ele simplesmente acontece. As pessoas vêm, compram, a gente vai, vende aqui, eles fecham, a gente é o único na cidade e tal. Só que tá, aí eu digo, beleza, top, mas e quando abrir uma clínica concorrente? Teu faturamento vai cair, só que a tua estrutura, estrutura de custo continua a mesma. E será que tá uma estrutura de custos ok? Tá correto o teu financeiro? As compras estão ok? A unha tá ok. E será que se bater uma crise, dar um lockdown de novo, tu vai continuar com esse faturamento e os teus custos continuam ok? Então, quando eu tenho um faturamento de 200 mil intencional, porque eu agi e coloquei energia para isso, eu tenho um modelo de negócio anticrise. Porque eu posso até sentir, mas os meus processos de ação, os meus protocolos estão tão alinhados que eu vou saber o que fazer quando isso acontecer. Quando a crise vier, quando abrir um concorrente, eu já vou ser referência, eu já vou estar em movimento, eu já vou estar na mente das pessoas quando o assunto for clínica veterinária na minha cidade e região. Eu vou estar sempre um passo na frente, eu vou estar sempre um passo além. Ah, mas o fulano aqui copia tudo. Que bom, porque ele não copia aqui a sua estratégia. Você pode fazer uma ação igual, mas você não sabe o que acontece por trás dos bastidores na estratégia. Vocês não sabem. Agora, o momento que vocês tiverem essa estratégia e conseguirem ir um passo além, 200 mil é nada para faturar. Percebe? E quando eu começo a ter clareza sobre isso no meu negócio, eu não tenho limites. Eu não tenho limites de faturamento. Bom dia, Renato. E quando eu começo a entender... Vamos lá, gente. Segura. E quando eu começo a entender esse processo, qual é o maior benefício? Eu começo a ter a mentalidade de solucionar, de saber para onde eu vou, de agir, de executar o processo para crescer e faturar mais. Se eu tenho uma clínica veterinária que fatura hoje 60 mil, eu vou olhar para dentro. O que eu posso fazer primeiro aqui dentro que vai fazer com que eu fature 200 mil, que eu aumente esse faturamento? Primeiro passo, reativar cliente. Se eu tenho banho tosa, eu tô aproveitando a galera do banho tosa para vir consumir na clínica? E a galera da clínica, eu tô levando pro banho tosa? Se eu tenho pet shop, o que eu tô fazendo para quem é cliente já da clínica para aproveitar o meu pet shop? Eu tô achando que as pessoas vão passar aqui na frente, vão ver o Instagram e vão comprar. Eu já tive pessoas me procurando, dizendo, Cleiton, eu não sei o que acontece, eu posto, eu tenho 10 mil clientes cadastrados e não tenho 10 mil seguidores. Eu disse, mas quem diz que os teus 10 mil clientes cadastrados vão estar nas tuas redes? Tu tem 10 mil clientes para entrar em contato e trabalhar de forma intencional para aumentar teu faturamento. Ou você acha que no meio do dia não dizer, opa, eu preciso ir lá na clínica, vou seguir a clínica para comprar. Não vai! Porque a vida acontece para mim, para você, para o seu tutor e para todo mundo aqui. E ninguém vai lembrar de consumir de você, de prevenir o cachorro, se não tiver ali contato que vira relacionamento, que são negócios disfarçados. É assim que um dono de clínica veterinária que fatura 200 mil pensa, age. Ele não só pensa, ele age. Quais são os passos, Clarice, que eu tenho que dar para ter uma clínica que fatura 200 mil? Colocar a ideia, o propósito, o objetivo, a meta, chame como for melhor para você. Traçar as ações por energia, alinhar o time e partir para o campo de batalha. Vai dar tudo certo? Não! Mas você vai trabalhar para dar certo. Quando eu começo a focar somente em números, como o Renato fazia, é só mais um número que me apavora. Eu tenho que focar em ação. Um número é consequência.
O que eu vou fazer para atingir o número? Esse é o foco. O número é esse. O que eu preciso fazer para chegar nesse número? Porque os números não mentem jamais. E para chegar no número eu preciso agir. Energia, ação, manutenção. Energia, ação, manutenção. Quando você vê, passou o número e você nem sentiu. E aqui dentro do VET Empreendedor você vai achar várias estratégias gratuitas dentro dos cursos. Mas eu preciso ir para ação. Claro, mas eu não curto teu conteúdo. Não interessa, vai para outra pessoa que vai te levar até lá. Só ficar olhando, pensando e me vitimizando e é o tempo, a cidade, são as pessoas, não vai me levar para 200 mil. Toda vez que eu vou lançar turma nova e eu coloco o anúncio de é possível, vamos lá, vamos faturar 200 mil, sempre tem um que comenta, então quero ver tu fazer isso na minha cidade. Isso eu também quero ver. Vem aqui comigo, vamos aprender sobre isso que eu vou te trazer e eu quero ver você na sua cidade faturar 200 mil. E aí o jogo muda, porque enquanto eu tô pensando, mas na minha cidade não vai mesmo, porque você não faz nada de diferente. Porque você se agarra, as pessoas se apaixonam pelo problema, assim, e se agarram naquilo. E, não, é assim. Tá, e o que tu fez de diferente? O que tu fez diferente do concorrente? O que tu criou? O que tu imaginou e botou pra ação e deu errado e tu foi lá e fez de novo até dar certo? Porque eu tenho que tirar as coisas, aqui não vai dar certo. O que eu vou fazer pra dar certo? O que eu vou fazer pra dar certo? O que eu vou ajustar? O que eu vou mudar pra chegar nesse objetivo? O que eu vou fazer pra fazer dar certo? Porque um VET que faturou 200 mil é um VET que faz pra dar certo. Ele vai, ele volta, ele arruma, ele ajusta, ele estuda, mas ele faz dar certo. E quando ele tá lá trabalhando pra dar certo, não é uma surpresa quando ele fatura 200 mil, porque ele trabalhou pra isso. Assim como os atletas das Olimpíadas, você não vai ouvir um cara que é faixa preta, que ganhou ouro no judô, dizendo, não, nossa, que sorte, né? Tirei ouro. Não. Ele se preparou, ele treinou, ele estudou, ele agiu, ele executou e fez o que tinha que ser feito para chegar no ouro. E você? Estudou, treinou, executou como dono de clínica veterinária para chegar nos 200 mil? Ou se agarrou no seu diploma de médico veterinário, nas suas especializações, e acreditou que era isso que ia te levar até os 200 mil. Ou foi lá e fez mais uma pós técnica, porque era isso que ia te levar nos 200 mil. Deixa eu te falar um negócio, não vai. O conhecimento especializado não te leva a lugar nenhum se você não usa ele a seu favor, de forma estratégica. E aqui entram, as famosas soft skills, que são hoje as habilidades de sucesso das empresas de sucesso, que é lidar com pessoas, quer se adaptar a situações, quer ser proativo, quer ter iniciativa, quer executar. Então, assim, só o CRMV não ajuda ninguém. Só especialização, certificado, doutorado, mestrado, pós-doc, curso de aperfeiçoamento não ajuda ninguém. Agora, quando você não levar o time junto contigo, enquanto você não souber o que o seu cliente realmente precisa de você, não vai acontecer. Se você não souber mesmo pensar de forma estratégica, de forma ativa, como que eu vou botar o cliente aqui dentro, não vai acontecer. Eu tenho que me apegar sobre o que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre os cães que são atropelados na cidade? Não. E quando são atropelados, eu tenho controle que a pessoa vai me escolher como o melhor? Não. Eu tenho controle sobre quantos gatos vão obstruir na cidade? Não. Eu não tenho controle sobre as doenças. Mas eu tenho controle sobre estar presente na cidade, na mente das pessoas, para elas lembrarem mais de mim. Mas eu tenho controle sobre os clientes que já passaram por aqui, que eu posso muni-los de informação, de conteúdo, de contato, de relacionamento para manter eles voltando. Mas eu tenho controle sobre estudar a minha persona para criar produtos e serviços para manter ela voltando, uma esteira de produto para manter consumindo. Mas eu tenho controle sobre estudar cada pergunta que eu recebo e cada dúvida e cada dificuldade, cada reclamação de cliente para transformar isso num argumento de venda, para ele se manter voltando, para aquela família se continuar mais saudável, o pet viver mais. É
sobre isso que eu tenho controle. Eu não posso focar sobre a cultura, eu posso focar sobre o que eu faço dentro do meu atendimento, dos meus processos, sobre o meu comportamento para manter o cliente voltando. Isso eu tenho controle. Isso me leva para os 200 mil de faturamento. E você? Tá focando no que tu tem controle? Ou tá focando, mas na cidade concorrente não interessa. Não me interessa. Desde que eu esteja focando no meu negócio e fazendo diferente. Fazendo diferente para focar nos 200 mil. Para focar no meu propósito. Percebe? E agora, me diz. Você tá focando no que você tem controle? Manda coração pra mim. Se não tá focando, se tá focando. E se vai focar, me manda coração aqui. Tá bom? Então, Vex, quais são os passos para ter uma clínica que fatura 200 mil? Meta, objetivo, plano de ação, energia, execução, manutenção. O que é manutenção, Clarice? Corrigir a rota, ver se pode fazer diferente, melhorar. Processo de melhoria contínua. Só ficar ó céus, ó terra, não. Bota na tua cabeça. Eu vou faturar 200 mil em um ano. O que eu vou fazer para isso? E é isso daí, meus amores. O que eu vou fazer para isso? Time, vamos lá. Gestão, atendimento de excelência, fidelização eficiente, captação de clientes, posicionamento inteligente. Né? Então vamos focar, galera. Vetes, ajudei vocês? Consegui abrir a cabeça de vocês para dar os passos aí para faturar 200 mil? Eu espero que sim. Espero que sim, de verdade. Lembrando que segunda, quarta e sexta nós temos encontro gratuito ao vivo, as nossas Vet Class aqui para dar, uma colher, um empurrão para vocês, para que todos aqui acelerem o processo de faturar 200 mil. Né, dona Camila? Dona Camila já deu um passo importantíssimo, já tá no Vet Winner. Não é? Então, bora pra cima. Espero vocês aqui quarta-feira, 11h30 da manhã. Pois é, seu Renato, só vem se abrindo. Eu não te vi dentro do Vet Winner, né, querido? Tô só de olho em ti. Então, Vetes, um grande beijo, como eu sempre digo. Espero vocês quarta-feira, 11h30 da manhã por aqui. E a gente se vê. Um grande beijo e empreenda, veterinário!